Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Mandando um abraço pra Anne, viu, Paulo Júnior? Oi! A Anne, ela, tadinha, ela tinha na quinta ou sexta ou sétima série, ela tinha unhas compridas e o professor a obrigou a fazer aula de vôlei. E não só ela tinha as unhas compridas, era aflitivo ver aquela bola indo na direção da pessoa e a pessoa metendo um unhão na bola. Que loucura. Como ela nunca tinha praticado, né, o esporte, acho que nunca tinha assistido um jogo de vôlei. Então ela, na verdade, quando a bola chegava, ela fazia, sabe o Serginho Malandro, assim, ó. Ela, ela juntava os dedos, assim. E dava uma unhada? Um bico de pato na bola, assim, era uma coisa horrorosa. Era aquela antiga bola branca ainda. Era bola branca. Já os gomos coloridos. Não, no meu tempo de ginásio, era pelo menos ali, era professor Tobias, hein? Professor Tobias, 19 graus de miopia. Era uma coisa impressionante. O seu Tobias chamava todo mundo de meu filho e minha filha. Grande abaixo que já morreu, mas se não morreu, Tobias... nóis. Gostei muito de ter aula com você. Você fingia que não via, que a gente pegava a bola de vôlei e de handball e jogava a bola. Eu só não fazia o mesmo que a de basquete. Primeiro que a gente não tinha tabela de basquete. Segundo porque com bola de basquete não se joga bola, não se joga futebol, né? Muito complicado. Hoje... Eu desfrutei das minhas aulas de educação física completamente focado no handball. E deu frutos, né? Brasil campeão mundial de handball outro dia aí, né? O grande projeto de educação da história desse país é o handball. É impressionante. Coisa que nasceu na escola e deu campeão do mundo é o handball. É o handball. Eu gostava. É um mistério mesmo. Eu gostava. Mas a gente vai falar de vôlei. Voleibol. Vôlei nunca joguei muito. Gosto de jogar vôlei de praia. Na praia eu prefiro jogar vôlei. Não gosto de futevôlei. E não gosto de altinha. Na altinha, prefiro soltar pipa. Mas vôlei de praia eu gosto. Vôlei de praia eu acho um puta de um esporte legal. Não consigo imaginar você praticando, mas... Vôlei de quadra é um pouco mais complicado. Precisa de muita gente, precisa ter uma quadra. Mas enfim, toca o barco aí. É o primeiro meu time de botão sobre vôlei que a gente vai fazer e vai contar uma história muito interessante, muito campeã. A história das Morenas do Caribe. A gente vai contar a história da seleção cubana feminina que marcou época nos anos 90. Uma seleção formada pela representação mais fiel do que é a mulher cubana, no sentido inclusive social, racial, né? Um time composto 100% por negras, de personalidade muito forte e de classe social baixa. Uma seleção também que personaliza o sucesso do modelo político aplicado naquele país ao esporte. É um modelo quase único no mundo, né? Entre outras coisas, o modelo cubano de esportes usava o dinheiro conquistado com os êxitos do vôlei, que era um esporte badalado, para fomentar o sustento de outros esportes com menos poder econômico e midiático. Então, nesse sentido, o sucesso da seleção de vôlei de Cuba é também o sucesso do esporte como um todo, do organismo esportivo cubano como um todo. A gente vai começar, viu, Paulo? É mais ou menos o que os clubes do Brasil não fazem. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Se eu vendi uma anta que joga futebol, esse dinheiro não pode ir para uma coisa legal de outra modalidade. Exatamente. Vai o Flamengo usar 1% do que usa com o futebol para fazer um time de vôlei, para você ver. Se as pessoas não vão falar, o dinheiro do futebol é do futebol, não se mexe. Separar o futebol do social. Essas merda aí. A gente começa com o Canal Olímpico. Olha, o Canal Olímpico no YouTube eu indico, viu? Entre, lá tem coisa bem legal, muita imagem boa sobre... Vai chegar um dia que vão organizar o esporte na internet, né? Porque já tá dando, né? Já tá passando, né? Essa coisa tem que estar bonitinho. O Canal Olímpico começa com pequenos videozinhos. Isso. Mas eu espero que o meu filho possa entrar no Olimpíada.com.br e ter todos os jogos da história lá. Não tem por que não ter. E se ele digitar no search Pato, apareceu o Michael Johnson. Porque o apelido faz parte do atleta.
O apelido faz parte do atleta. É interessante esse negócio de apelido faz parte do atleta. O canal Olímpico tem um material sobre as morenas do Caribe e a gente vai ouvir quem elas eram pela voz delas próprias e também do narrador do documento. Opa, mas eu tenho que pôr, né? Se eu não colocar, não vai, gente. Oh, meu Deus do céu. Agora vai. Las morenas del Caribe eran la representación de la mujer del tercer mundo, de la mujer cubana. Mujeres sencillas, de clase muy humilde, negras casi todas. Representamos a Cuba, la fuerza de la mujer cubana, la cara de Cuba en el mundo. Éramos las embajadoras de Cuba en el mundo. Es un símbolo para el pueblo cubano. Pusieron el nombre de Cuba bien en alto en el contexto deportivo internacional. Pusieron también en alto el valor de la mujer cubana. Nosotros éramos un modelo de mujer y de equipo a seguir en el mundo entero y en Cuba también. E direto e reto a gente vai ouvir a voz das duas principais jogadoras dessa época, Regla Torres e Mireia Luiz. Elas falam um pouco sobre o que é jogar 10 anos em alto nível pela seleção, né? Tem muito de renúncia, muito de sacrifício, muito de esforço, muito de orgulho. Fala um pouquinho Regla, fala um pouquinho Mireia. Yo realicé este sacrificio durante 12 años de mi vida. La historia de las morenas del Caribe es, sin duda, una de las más apasionantes de la historia olímpica cubana. En el año 1978, a raíz del Campeonato Mundial, en la discusión del título con Japón, las llamadas en aquel momento Magas del Oriente fueron derrotadas por el equipo de Cuba, donde se nos bautizó como las morenas del Caribe. Foi tal el fenômeno social? Tal é fenômeno social, a gente vai contar agora o que é o fenômeno social, né, Paulo? O vôlei em Cuba era antes e se tornou muito forte depois de Fidel Castro. No comando de Cuba a partir de 1959, começou a importar pessoas experientes no esporte, pessoas vindas de outros países socialistas. E isso fez com que o vôlei, entre outras modalidades, conseguisse coisas inéditas muito rapidamente, num curto período. No caso, a conquista dos Jogos Centro-Americanos e Caribenhos de 1966, disputado em Porto Rico, quando o time feminino foi campeão de algo importante pela primeira vez. Os homens também foram e já tinham sido nos anos 50, mas dá para dizer que esses Jogos Centro-Americanos e Caribenhos de 66 marcam a primeira conquista das mulheres do vôlei, o primeira sucesso porta aberta, né, do vôlei local. A partir de 66, então, temos um outro vôlei para as mulheres, o primeiro degrau da pirâmide que é para um time, uma seleção, para um país daquela região, realmente são os Jogos Centro-Americanos, e logo o time cubano passou a mandar nesses jogos, né? Os Jogos Centro-Americanos tinham sempre Cuba como figurinha carimbada no pódio. Uma década depois do sucesso de 66, o time masculino subiu o outro degrau, né? O time masculino conseguiu o bronze olímpico nas Olimpíadas de 76. E aí, isso é um senhor resultado, causou furor. Cuba percebeu que tinha como alcançar muito mais do que apenas os Jogos Centro-Americanos e Caribenhos. Mudou a imagem geral e as mulheres pegaram o caminho, entenderam que dava. 2 anos depois, elas fizeram mais do que o bronze, elas conquistaram o mundo, foram medalhas de ouro, campeãs mundiais em 78, campeãs mundiais de vôlei, e esse campeonato, né, a Copa do Mundo de 78, foi disputada na União Soviética. Essa vitória, até pelo local onde foi conquistado, né, um país irmanado politicamente com Cuba, que era a União Soviética, despertou no Fidel Castro um cuidado especial com elas e com a modalidade. Em 78, as campeãs, que a gente vai contar daqui a pouco, né? Cuba é campeã do mundo em 78. As meninas dos anos 90, elas em 78 ou são bebês ou são crianças. Isso. Não tem outro. Todas nasceram, mas nenhuma aí tem uma grande memória daquele tempo. Elas tinham toda uma história para percorrer e seriam beneficiadas por esse título direta e indiretamente, já que a década de 80 foi generosa com a formação do vôlei naquele país. O trabalho de base recebeu a atenção devida e mal sabíamos que dali nasceriam as morenas do Caribe.
que conquistaram 3 vezes o ouro olímpico, 92, 96 e 2000, 2 vezes o Mundial, 94 e 98, 2 vezes o Grand Prix, 93 e 2000, e 2 vezes o PAN, 91 e 95. Além disso, né, elas ganharam 3 vezes a Copa Mundial. E aí vale só contextualizar, porque tem a Copa do Mundo, vencida 2 vezes, 94 e 98, e tem uma outra Copa do Mundo, uma Copa Mundial, que é disputada no Japão, de 4 em 4 anos também. É bastante semelhante, mas ela é meio que, ela nasceu como era uma seletiva olímpica, ela tem menos importância, embora tecnicamente ela seja praticamente a mesma coisa que uma Copa do Mundo. Cuba também ganhou essa competição por 3 vezes, ou seja, 3 mais 3 mais 2 mais 2, foram pelo menos 12 conquistas de bastante importância. Como você já disse, né, Paulo, numa conversa por aí sobre a seleção de vôlei de Cuba, é mais fácil contar as que Cuba não ganhou. Pois é. Né? É uma minoria de títulos não ganhados, não os vencidos. E por isso chegou a 63 jogos de forma invicta, uma sequência de 63 jogos. É muita coisa. O time masculino de Cuba também não fica muito atrás, ganha muito, mas a identificação com o time das mulheres rolou de forma mais forte. Também pela personalidade, pelo temperamento daquelas atletas, que representava muita coisa em termos de postura pública, de classe social, de etnia, de carisma. Era uma turma que ganhava e tinha essa relação, representava o povo cubano, digamos assim. Por exemplo, Regla Torres, nascida em 75 em Havana, ela foi eleita em 2001 a maior jogadora de vôlei de todo o século XX. O que significa de todos os tempos, né? Afinal, não teve uma... Ninguém foi melhor que a Regla. Não sei se há registros de vôlei no século XIX. Provavelmente é o maior de todos os tempos. A Regla foi uma atacante central, né? Atacante central muito forte, implacável, agressiva, forte na pancada. Porreta. E também tinha muita habilidade, muita leitura para bloquear. Tinha só 17 anos quando chegou em Barcelona para os Jogos Olímpicos, que inclusive foi quando ela estreou na seleção. 17 anos e com 1,93 m. Olha o tamanho da Galalau. Era muito elegante, no entanto, apesar do tamanho, se pensar, devia ser desengonçada, que nada. Era super elegante nos seus movimentos em quadra, tinha um jeito altivo de jogar vôlei. E 7 anos mais velha que a Regla Torres, estava lá a Mireia Luiz, nascida em Camagüey, parte fundamental da equipe das Morenas do Caribe por quase 2 décadas. Ela era mais baixa, tinha 1,76, mas a impulsão dela era uma coisa sobrenatural. Estes 2 nomes, Regla Torres e Mireia Luiz, são muito conhecidos por nós e é inegável, é impossível não acreditar a elas a liderança técnica desta seleção de Cuba, que, claro, era muito mais do que essa dupla, mas era principalmente as duas. Cuba não participou das Olimpíadas de 84 e 88 por motivos políticos que se tornavam ali um entrave na agenda esportiva, e era normal que o time não chegasse de forma muito... não era favorita para a Olimpíada de 92. Antes de tudo isso, o Mundial, Cuba conseguiu jogar, e na edição de 86, Mireia Luiz jogou pouco depois de dar à luz a sua única filha. Ela acabou escondendo, de certa forma, essa gravidez, às rivais, ao mundo do esporte, para... conseguir jogar mais um pouquinho, né? Pois é, para jogar e para não deixar isso roubar a cena e talvez virar até um trunfo das rivais, né? Cuba ganhou a Copa Mundial de 91, não é a Copa do Mundo, tá? É aquela Copa que a gente explicou agora há pouco. Mostrando, nessa ocasião, um vôlei bastante forte, ofensivo, e mostrando que estava pronta para desafios maiores. O técnico era Eugênio George, vamos guardar esse nome, Eugênio George. Ele ocupou esse cargo por mais de 30 anos. O Eugênio, ele é considerado a mente que mudou o vôlei do país, e por isso merece também o posto que ganhou da Federação Internacional de Vôlei de principal técnico do século XX. O Eugênio nasceu em 35, em Baracoa, em Cuba. Ainda criança, foi morar em Havana com a família,
e sempre foi um homem do vôlei. Tem registro dele jogando vôlei desde muito, muito criança. Mas existiu um Eugênio antes do Eugênio. Por que não? O Eugênio foi treinado por um outro mestre, o Tito Cueto, que é considerado o pai do vôlei cubano. Isso lá nos anos 40. Ele foi jogador de seleção, mas nenhum craque. Em 63, assumiu os juvenis. Como dissemos, o primeiro título relevante de Cuba aconteceria 3 anos depois, em 66, nos Jogos Centro-Americanos, e tinha a mão dele, a mão do Eugênio. Essa conquista, aliás, acontece com uma das viagens mais insanas do esporte mundial, a conhecida e famosa ida dos cubanos a bordo do navio Cerro Pelado rumo aos Jogos Centro-Americanos de 66. Foi um desespero, uma história muito conhecida e muito, acho que insana, você mandou bem no nome. Uma história puxada aí para os cubanos. O que aconteceu é que durante a viagem, né, aviões americanos assediaram o navio com a delegação cubana. Causaram um choque, um pouquinho de terror, um pânico provocado, e diante disso, foi dentro desse navio que os atletas cubanos escreveram a famosa Declaração de Cerro Pelado. É uma carta, né? Uma carta que até hoje é muito simbólica no país, versa sobre respeito, liberdade e esporte, e a liberdade de praticar esporte principalmente. Naquele navio, o navio cubano, haviam 315 atletas, mais o staff, né? Treinadores, também árbitros, médicos, enfim. Os Estados Unidos queriam que Cuba não jogasse os Jogos Centro-Americanos, nem pusesse os pés em Porto Rico. E como os Estados Unidos têm poder sobre esse território, né, eles negaram aos cubanos autorização para entrar no país sede dos Jogos. É uma loucura você, num evento esportivo, fazer um uso político de uma autoridade, né, uma coisa tão autoritária e tão baixa assim. Nessa situação, ainda dentro do navio, sem poder colocar os pés em Porto Rico, os atletas cubanos escreveram a tal carta, a carta no navio, que serviu principalmente para alertar o mundo dos absurdos que eles estavam sofrendo ali. Se o mundo não gritasse junto com eles, talvez o desfecho fosse outro. Com essa pressão, com o protesto da comunidade esportiva internacional, os cubanos puderam pisar em Porto Rico e participar dos Jogos Centro-Americanos naquele ano, e Eugênio George treinou a seleção campeã. Era este o homem no banco de reservas das mulheres de Cuba, 26 anos depois, em Barcelona, 92. Aí sim, viagem de avião, uma coisa mais de boa, um desembarque sem grandes problemas diplomáticos, e uma seleção que se encantou muito com a cidade, com a Vila Olímpica, estava vivendo aquilo de forma inédita. É importante dizer, inclusive, que em 91, um ano antes das Olimpíadas, rolou o PAN em Havana e Cuba levou o título. Adivinha, contra o Brasil, Diana Moser e Fernanda Venturini na final, o time cubano já tinha Mireia no quadro titular. Ou seja, não estava nas últimas Olimpíadas, mas uma última impressão ali era boa, né? Mostrou na Copa Mundial e no PAN que tinha bala na agulha. Aproveitando a raiva que essa história de Cerro Pelado nos causa dos Estados Unidos, eu já vou avisar aqui. Olimpíada de Barcelona, 92, semifinal, Cuba contra Estados Unidos. O final vai ser feliz, gente. Cuba vence os Estados Unidos, então podemos comemorar. Antes dessa semifinal, claro, teve a primeira fase e Cuba venceu as 3 partidas que fez, que mais do que vitórias simples, foram demonstrações de um jeito muito atraente de se jogar vôlei, né? As pessoas gostavam de ver aquele time jogar, aquele time era alegre, ele tinha uma conexão com a arquibancada, era um time carismático, enfim. Vamos cantar a escalação aqui, Paulo? Cada um fala uma? Jogral. Reglabel. Mercedes Calderon. Magalis Carvajal. Marlenes Costa. E Dalmis Gato. Lilia Izquierdo. Norca Latamlé. Mireia Luiz. Tânia Ortiz. Regla Torres. Raíssa Ofaril. Ana Fernandes. Essas eram as morenas do Caribe, campeãs olímpicas de 92. Na primeira fase, Cuba vence China por 3-1, Brasil também por 3-1 e Holanda por 3-0. Na semifinal, Cuba bate os Estados Unidos por 3-2, complicadíssimo.
perde o primeiro set, ganha o segundo, perde o terceiro, aí tem que virar, tem que ganhar o quarto e o quinto, e ganha 15-5 e 15-11. Na final, Cuba pegou, aí que beleza, né? Pegou SEI. Lembra de SEI? Estados Independentes. Isso, a comunidade dos Estados Independentes, né? Tava dissolvendo ali a parte oriental da Europa, a União Soviética ali, virando uma porção de países, e alguns países não podiam ainda disputar as Olimpíadas de maneira independente, então criaram a SEI, e na sigla brasileira para Comunidade dos Estados Independentes. E Cuba ganhou na final em 4 sets, ganhou por 3-1. A final mesmo foi na semi, contra os Estados Unidos, foi o grande jogo. O jogo da memória mesmo é a semi, né? Exatamente. Na narrativa da conquista, nenhuma dúvida da força física como arma, a agressividade ofensiva daquele time como trunfo e o papel espetacular desempenhado pela dupla Mireia Luiz, que foi eleita a melhor atacante, e Regla Torres, que, pela idade, até começou no banco, mas ao longo da campanha virou titular, jogou como titular a final e foi destaque aos 17 anos, idade na qual até então ninguém jamais havia sido campeã daquela contenda. A primeira se tornou a mais jovem a vencer uma Olimpíada. Vamos aquecer a rivalidade, Paulo? Vai. Na primeira fase, Cuba enfrentou o Brasil, né? Teve Cuba e Brasil, e Cuba venceu. A gente vai ouvir um pouquinho do Luiz Alfredo narrando esse jogo diretamente de Barcelona. São as únicas seleções invictas no torneio olímpico. Defendeu Fernanda, Márcia Fu levanta para Ana Moser no contra-ataque brasileiro. Primeiro ponto do set. Primeiro ponto do set. De novo, Ilma no saque. Saque colocado, erro na recepção, ponto. 2-0 Brasil. Tá ruim o áudio, Luiz, desculpa. E Ilma é muito bom, né? Porque Ilma, muitas vezes, quando o pai e a mãe querem colocar, tipo, por causa de ilustríssima, né? Aí põe Ilma. Mete um Ilma. Que coisa. Então tem tá isso. Posto. O principal momento até então do vôlei cubano aconteceu em Barcelona, time campeão olímpico depois de uma semifinal que significa muito, vencendo a rival política, a seleção americana. Antes de Atlanta 96, Olimpíada justamente nos EUA, um momento que apimenta a rivalidade. A Copa do Mundo de Vôlei de 94 acontece aqui no Brasil. Cuba, com um time ainda mais ajeitadinho, mais afinado que 2 anos antes, inclusive nesse meio de caminho ganha o Grand Prix de 93, Cuba fica num grupo com sede aqui em São Paulo, joga no Ibirapuera contra Azerbaijão, Holanda e Peru. Não perde nenhum set, continua assim nas quartas e na semifinal. Alemanha vence por 3-0, Coreia vence também por 3-0 e chega, portanto, para pegar o Brasil na final, voando, tinindo, e aí o Brasil apelou. Chamou o Galvão Bueno. A potência, a força de Ana Moser. A número 2, 26 anos, 1,85 m. Ida e sua experiência, 29 anos, 1,78 m. Ana Paula, 22 anos, 1,84 m. Uma defesa fantástica nos últimos jogos. Ilma, aquela que decola e detona nas bolas de trás. 22 anos, 1,82 m. Márcia, é sempre a garra que empurra o time na quadra. 25 anos, 1,85 m. E a armadora, o gênio da armação do time, a levantadora Fernanda, 23 anos, 1,81 m. O comando firme de Bernardinho. O Brasil tem a média de idade 24 anos e 6 meses, 1,82 m na altura. Agora vamos à apresentação do time cubano, você confere aí a escalação da seleção brasileira. As 6 jogadoras. O técnico Bernardinho, já estamos com a apresentação de Cuba. Número 2, a Costa, levantadora Mireia. Essa é fantástica, número 3, Mireia Luiz. 27 anos, 1,75, a 4, Esquerro. 28 anos, 1,74. Rega Bleu, a canhota, 23 anos, 1,80. 10, Regla Torres, bate no meio, tem 1,91, a mais alta do time, 19 anos. E a número 15, Carvajal, 26 anos, 1,90 m de altura. O técnico Eugênio Jorge. E a verdade é que Cuba não perdeu nenhum set na Copa
mas nem ficou perto de perder um set na final. Vitória acachapante sobre o Brasil, para deixar sequela, para deixar climão mesmo. O Brasil tomou um vareio. Regla Torres foi eleita a melhor jogadora da Copa, a melhor bloqueadora, a Mireia Luiz foi eleita a melhor atacante, a crítica classificou aquele time como perfeito do início ao fim, sobretudo na final, e o Brasil não teve outra coisa a fazer a não ser reconhecer a superioridade. É um tipo de sova que mal dá. Deitaram. Mal dá pra ficar triste. A gente vai ouvir o finzinho do jogo pela voz do Galvão. Depois um pouquinho de medalha com o Luciano do Vale. Aí você decide se é cascata ou não. Gosto. Do Álvaro José. Gosto do Álvaro. Aí para a marcação. Vem bola pra cima. Quem sobe? Edna bateu, bloqueio. Valdir Marques acabou. Termina o jogo, termina o Mundial. 15-5 para Cuba. Uma apresentação fantástica do time cubano, diga-se a bem da verdade. Cuba jogou um voleibol excepcional. Salvo no pódio. Recebendo das mãos do presidente da Federação Internacional, Rubem Acosta. Belíssimo troféu. Campeão do mundo. Nas mãos da Mireia, capitã. E é claro que todas as outras vão receber a sua medalha de prata. Tá aí o aplauso do público brasileiro a essa extraordinária jogadora. O time é bom, mas a Mireia, como diz o argentino, se passou. É brincadeira o que ela joga. Tem 1,73 m. Pra ter uma ideia, Luciano, eu estava comentando com ela outro dia, por que ela não joga no basquete? Porque acho que seria a única mulher que enterra a bola, né? Ela falou que com 12 anos enterrava, né? Ela enterra? Ela enterrava. Eu só vi uma mulher enterrar. É a irmã do Red Miller, a Cheryl Miller, que fazia também salto em altura. Monstro. Foi a única mulher que enterrou na história do basquete feminino. Meteu uma Cheryl Miller, no meio do vôlei. Eu não sei quem era o outro, né, que falou que eu enterrava, quem enterrava. Mas Álvaro José meteu. Legal o microfone pra meter a irmã do Red Miller. É a Wikipedia antes da Wikipedia, né? Um detalhe curioso, as cubanas jogaram com bobs, com grampos nos cabelos, coisa que não tava muito na rotina ali do vôlei. E ficou uma coisa meio curiosa, elas pareciam que estavam com acessórios ali de saída de um salão de beleza pra jogar uma final de Copa do Mundo. Muita gente, obviamente, enxergou isso como uma provocação, como uma coisa meio de o jogo já tá ganho, né? De repente era mesmo, né? De repente era meio isso mesmo, né? Mas teve uma explicação. O documentário Pátria, realização, um projeto da ESPN Brasil, sobre essa rivalidade, né? Brasil-Cuba, tem a Carbajal explicando essa história. Tem a Márcia Fu também, que, para convencer a Márcia Fu que foi por isso, vai longe. Que no eran rolos, eran pelo recogido con canchillo. Porque después del partido nos íbamos directamente a Cuba. Y en Cuba nos iban a recibir. Y claro, no me iba a dar tiempo de arreglarme y maquillarme. Por eso decidí jugar com o pelo assim. Imagina a nossa cara dentro do Brasil perdendo umas mulheres de rolinho. Perdemos, tomou. Como é que conta em casa, né? Que perdeu pras meninas de rolinho na cabeça, Márcia Fu. Se eu pudesse voltar no tempo, viu? Torci tanto para a seleção brasileira. Se eu pudesse voltar no tempo. A explicação, porque o espanhol ali não foi tão fácil, só para deixar claro, né? A alegação é que elas tinham um voo para Cuba direto depois do jogo, que o Fidel já estava esperando e tudo mais, então elas foram meio que já arrumadas pro jogo. Cascata, né? Eu gostei dessa. Vamos deixar por conta da... Cara, assim, 94 não é anos 10. Não é possível que não dá tempo de tomar banho pra ir pra um voo. Não é possível. E assim, o jogo não acaba meio-dia, o avião sai meio-dia e meia. E elas suaram pra cacete, né? Enfim, gosto dessa história do rolinho na cabeça. A rivalidade entre Cuba e Brasil, depois disso, já tinha tido decisão no PAN, agora mais essa, mas estourou mesmo, em Atlanta, 1996. Quantos anos você tinha, Bolão?
96, 8. Lembra, assim, do Muhammad Ali? Atlanta, lembro bem. Atlanta foi legal, bem. hein? Puta, Atlanta foi do caralho. Atlanta foi legal. Atlanta foi do caralho. O jogo das duas equipes nas semis olímpicas, né? Brasil e Cuba na semifinal, é icônico. O jogo foi no domingo. Um dos grandes momentos olímpicos do esporte brasileiro. E rendeu até documentário, esse que a gente ouviu um pedaço aí, o Pátria. A gente indica vivamente, tem como você encontrar no YouTube. É história pura. Cuba jogou em 96 como o principal time de vôlei do mundo, né? Só que aquela roupa, Cuba era identificado pela roupa vermelha e azul, marca da Adidas, né? Desde sempre, mas há muito tempo. E em 96, só em 96 usou uma roupa da Mizuno, branca com uns tons em azul claro, e a outra era rosa com uns tons em branco, umas coisas uma coisa floral, não tinha nada a ver com... Tava na moda de dar umas inventadas, né? Foi tava um momento na moda. que o design pintou aí forte no esporte. Pois é, isso não tem nenhuma relevância, mas ao mesmo tempo tem. Quem gosta de uniforme acha que é relevante, quem não se importa não acha relevante. Eu acho legal de falar que aquele time jogou com um uniforme também muito marcante. Em Atlanta, o vôlei cubano, então, partiu de estampado com Thais Mari Agüero, Regla Bel, Magalhães Carvajal, Marlenes Costa, Ana Fernandes, Mirka Francia, Idalmis Gato, Lilia Izquierdo, Mireia Luiz, Raíssa Ofario e o Milka Ruiz. Regla Torres. Quase bateu, hein? Falei quase as mesmas. Quase as mesmas. O Jogral tem dessas. E o time é parecido. Claro. Mudou muito pouco, né? A base seguiu. Seguiu firme. Grupo B dos Jogos Olímpicos. Cuba bate o Canadá, bate o Peru e bate a Alemanha, mas perde da Rússia na rodada final. E numa segunda fase enfrenta o Brasil. É isso? Não tá no grupo do Brasil. Não, tá no grupo do Brasil. A ideia é que se um passar em primeiro e outro passar em segundo, eles só se encontrariam na final. Mas não é o que acontece, né? Tem razão. Como o Cuba perde pra Rússia e perde pro Brasil... fica em terceiro do grupo. E bagunça um pouco aí o que se estava esperando dessa primeira fase. 2 derrotas cubanas, então, na primeira fase. E essa derrota pro Brasil machuca o ego de Cuba. Claro, o clima entre as duas delegações sempre tinha sido amistoso, e o temperamento, inclusive, dos dois elencos tinha algo em comum, mas durante a Copa de 94... rolou o distanciamento. O Bernardinho mandou, né? Falou, parem de falar com essas minas aí e tal. O bicho tá pegando e tamo de amiguinha, né? O nível técnico muito alto também, né? Jogos muito bons, e essa... vitória do Brasil sobre Cuba ainda numa fase de classificação foi marcante para o Brasil se impor um pouco também, né? Para mostrar que tinha bola para ganhar. Fidel Castro ligou para o técnico de Cuba. Isso é um belo lead, né? Isso aí, primeiro, como ligou? Ligou no hotel em Atlanta. Ligou no hotel. Toca na recepção. É o Fidel. É o Fidel. Em Atlanta. Ele quer falar com o senhor Eugênio. Em que quarto tá o Eugênio? 1.425.000. Aqueles hotéis. Tô imaginando um hotel de cinema. Aí toca lá, o Eugênio tá, sei lá, né, deitadão lá de bermuda, sei lá, vendo uma CNN ali de boa. É o Fidel. A imagem que você construiu é muito gostosa, muito boa, mas na verdade é só uma Vila Olímpica, sem banheira, sem nada mesmo, né? Tem razão. E outra, né? Em 96 já tinha o tijolão, né? Mas então, de fato eu não sei como é que liga... A primeira cobertura dos brasileiros que eu me lembro foi na Copa de 94, né? Primeira vez que jornalistas brasileiros pegaram num celular. Se eu tivesse que apostar um boi agora, eu apostaria que o Eugênio não tinha um celular, né? O Eugênio devia estar de boa lá em Atlanta. Devia estar de boa. O fato é que tocou o telefone, era o Fidel Castro. O Fidel Castro tava cabreiro, tava boladão com as 2 derrotas em 5 jogos, uma delas de 3-0 para o Brasil. O desempenho cubano era abaixo do esperado e a ligação do Fidel também ajudou a mexer com o brio das atletas cubanas. As 2 seleções, claro, passaram pelas quartas de final e o reencontro estava marcado. O destino colocou as 2 frente a frente nesta semifinal. Uma mistura
de muitos sentimentos, sede de revanche, a pressão do Fidel, o histórico de confrontos com o Brasil em jogos importantes, daí que nasceu, é claro, não é uma coisa totalmente racional, talvez tenha um tanto de espontâneo, mas as próprias cubanas admitem que foi proposital a subida no tom, né? Nesse jogo específico, era parte da estratégia efetivamente ofender, né? Olhar no olho e falar merda ali na rede num nível acima do que é o normal do vôlei. Minar a cabeça das brasileiras, insultar, fazer desaforo, fazer provocação e, bom, elas foram bem efetivas nisso. A gente vai ouvir Ana Moser, Mireia Luiz, Fernanda Venturini, Ana Paula, Virna Carvajal, todas afirmando o que aconteceu durante aquela partida. Quando a Ana Paula falar, você aí de casa, dê o seu grito também. Fale o que você quiser. A gente ficava louca com elas. Eu não sei porquê. Talvez pelo histórico, não sei. Cuando, por ejemplo, Fernanda le hacía la seña de... Entonces le decía, Fernanda, métete la combinación en el culo. Sabe assim, olhando pra você, elas faziam um bloqueio e gritavam. Eram mal educadas mesmo, assim, né? A gente tentava, o máximo, não entrar na pilha. Não vou falar que a gente é santa, plim, não vou. Nesse jogo, em especial, elas conseguiram, né? Algumas jogadoras erraram em alguns momentos por excesso de vontade de acertar, entendeu? Pues ahí aproveché a decirle cosas. Y como Ana Moser me tocaba a mí, y era más fuerte, pues aproveché, le decía cosas. Y ella se enfadaba porque yo le decía cosas. Y alguna escupida también le eché. Se não deu pra entender, a Carvajal é difícil da dicção, né? Toda a gente consegue entender, a Carvajal não dá pra entender muito bem, mas ela fala, afirma que cuspiu também na Ana Moser. Aí passa um pouco, né? Passa um pouco do que a gente... claro que tem uma moral aí que é muito discutível, né? Porque a gente tem muito mais tolerância, às vezes, com uma cotovelada do que com um cuspe. E talvez não devesse, né? Talvez devesse equiparar as duas coisas. Mas ainda assim existe uma moral aí na qual cuspir no adversário no meio do jogo passa de qualquer limite de estratégia de minar a cabeça de adversário. Brasil fez 1-0, Cuba empatou 1-1, Brasil fez 2-1 e Cuba virou 2-2, 3-2. Venceu por 15-12 no tie-break. O ponto final é dela, Mireia Luiz, recebendo na esquerda da rede, e o movimento de todo o time cubano é correr para a rede, berrar ali diante da seleção brasileira, provocar. O jogo terminou num cenário de treta depois da grande virada cubana. Jogo de altíssimo nível, né? Também não é que o Brasil necessariamente tenha jogado mal, né? A gente tá falando de um dos melhores times da história, e o Brasil chegou perto, abriu 2-1, perdeu o quarto e o quinto sets. Um dos grandes jogos, a gente vai ouvir a Ana Moser explicando o fim da partida. A Márcia Fu também vai falar sobre o que aconteceu logo que acaba o jogo, e depois das duas a gente já vai colar no Luciano do Vale, praticamente conclamando os brasileiros que estavam no ginásio a guerra. Ele queria vingança. E aí ali acabou, né? Então foi... acabou. E elas continuavam gritando. E eu vi assim a Regla Bel na frente. E ela continuava gritando ali na rede, né? Eu disse, não, agora chega. Já foi até agora. Chega. Vocês já ganharam. Chega. Eu puxei a cabeça da Bel e pedi respeito. Aí eu não via nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só estava ali falando, né? Respeito, respeito, respeito. Igual uma vitrola estragada, né? Então, só saía isso. Eu bati lá no meio da quadra. Foi uma confusão no meio da quadra, no vestiário. No vestiário a Torres deu uma pesada na Ana Paula. Foi uma confusão também. Aquilo lá foi uma zona, definitivamente foi uma zona. Eu não lembro da que eu bati, não lembro daquele lado que eu bati, só lembro que eu bati, isso eu tenho certeza. Eu apanhei muito, gente. É difícil falar isso, mas eu apanhei muito quando eu estava indo pro vestiário. Eram duas enormes. Absolutamente nada. Agora, você perde o jogo, ainda a cubana te cutuca a barriga, você quer o quê? Até achei que foi passiva demais, no sentido de ter a cabeça no lugar. Não que afinou, porque não afina de jeito nenhum. Esse time não afina
E a mulher brasileira nunca afinou, jamais vai afinar. Agora a Márcia Fu tá ali fora lá, peitando a jogadora cubana. Tá lá, tá feito o rebô. E elas, vou dizer uma coisa pra você, elas vão pegar a torcida brasileira ali, é ingrato, hein? Tá feito o rolo ali. Agora, quem começou tudo isso foi o time de Cuba. Não tenha dúvida, desde o começo, Luciano. Eu vou cortar aqui porque eu descontrola. E você sabe que eu amo Luciano do Vale. E ele vai passar do ponto. Ele passa um pouquinho do ponto, fala que... entra naquela história de resumir um cubano a uma pessoa, enfim, né, a uma pessoa que passa fome, esse tipo de raciocínio. Foi mal, Bolacha, foi bem mal. Eu te amo, mas até por te amar, eu faço a crítica. E já que tá na moda negócio de política, eu votaria na Márcia Fu, hein? Nossa, eu tomaria uma breja com ela antes. Eu vou na Márcia Fu. Como era esperado, depois dessa treta toda, e dizem que as câmeras não pegaram a parte mais pesada da coisa, que foi ali no caminho pro vestiário, deu Cuba na final contra a China, sem maiores sustos. Tava sacramentado o bicampeonato olímpico da seleção, que também era campeã mundial. Cuba conquistava o título depois dessa guerra contra o Brasil. Começou vencendo, perdeu um set. Não, contrário, de virada, né? 3-1 pra Cuba. Isso, China vence o primeiro set. Isso. E Cuba vence os outros três, exatamente. Ganha a final olímpica. O estilo de jogo cubano era revolucionário pela força, pela altura, mas também tinha, claro, um elemento tático. Eu faço parênteses aqui, né? Eu e Paulo Júnior jogamos e entendemos e assistimos relativamente bem pouco de vôlei. Então, zero. Você foi bonito aí no relativamente pouco. Se você entende bastante de vôlei, a gente está falando alguma bobagem, por favor, escreva, faça correção, que no programa seguinte a gente faz questão de dar uma corrigida. Mas enfim, a formação da seleção cubana era diferente do normal. Tinha 4 jogadoras de ataque e 2 passadoras, quando na verdade o resto do mundo fazia diferente. O ingrediente polêmico da provocação das cubanas não colou de todo nelas. Não era apenas um time, não eram as bad boys como era o Detroit Pistons, por exemplo, né? Elas eram mais do que isso. Elas tinham muito carisma, elas não se comportavam regularmente como naquela semifinal. 2 anos depois, em 1998, veio o bi-mundial cubano. Elas se tornaram, então, bi-olímpicas e bi-mundial. Uma competição disputada no Japão e na qual Cuba, para chegar ao título, passou tranquila na fase de grupos por Itália, Bulgária e Estados Unidos. Na segunda fase, continuou 100%, batendo China, Croácia e Coreia. E... viva nós! Na semifinal, de novo, Cuba versus Brasil. Ô, freguesia danada! Vamos para a última bola do jogo. Cuba venceu por 3-1. Não tinha gente. Tem outra vez a bola do jogo. A seleção cubana. É o Kleber, né? 14-10. O Brasil não pode deixar essa bola cair. Tem que virar, tem que pegar vantagem. Sobe Virna. Bloqueio de Cuba. Hoje não. 15º ponto da seleção de Cuba. A seleção cubana faz 15-10 no jogo, faz a sua festa. Cuba vai para a decisão do Mundial. Mais uma vitória cubana sobre as rivais e mais uma final contra a China. Dessa vez ficou ainda mais claro que o jogo competitivo mesmo era contra o Brasil, porque a final foi um totó. Aliás, você falou, né? Quem tá ouvindo entende de vôlei. Desculpa se o totó é absurdo. Mas pra mim isso aqui é um totó. 15-4, 16-14 e 15-2. 15-2. 15-2 é, sei lá, é um 7-1. Tô brincando, claro. 15-2 em 7. Mas é um totó. Passou bem, 3-0, campeãs do mundo com sobras na final. 2 títulos olímpicos, 2 títulos mundiais, donas do mundo, só dava Cuba quando se falava de vôlei feminino. Sydney 2000. Boa Olimpíada. Boa Olimpíada, boa Olimpíada. Tirando o Patofu na Globo, né? Eu gosto do Patofu, mas aquele hino que eles fizeram era ruim demais.
Mas, pô, aliás, eu tô muito com vontade que chegue logo Japão 2020. Nossa, porque... essa vai ser boa, hein? Vamos... Você topa trazer uns colchão aqui pra Central 3? Eu queria fazer assim, inverter a vida federal mesmo, assim, federal, sabe? É pedir um PF 2 da manhã e cagar pro dia. Cagar, mas vai ser boa. Tá chegando, a seleção cubana do tri-olímpico. Yumilka Ruiz, Marlenes Costa, Mireia Luiz, Lilia Izquierdo, Idalmes Gato, Regla Bel, Regla Torres, Taismari Agüero, Ana Fernandes, Mirka Francia, Marta Sanches, Zoila Barros. A base continua a mesma, Paulo Júnior. A Carvajal era a baixa dessa seleção. A baixa não de altura, né? Ela estava fora, ela era uma das mais badaladas, mas ficou de fora, por lesão, se eu não estou enganado. Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. A Mireia Luiz estava também complicada, comprometida. Ela estava se recuperando, na verdade, de um quadro depressivo. Ela teve depressão e a sua convocação foi uma aposta do grande treinador George. Muitos conservadores não queriam que a Mireia fosse convocada, não achavam que ela estava com a cabeça boa para jogar e nem fisicamente ela estava assim. Nos trinques. A base titular seguia a mesma, exceção feita a Carvajal, mas o esporte havia mudado, Paulo Júnior. O que aconteceu com o esporte? Acabava a famigerada vantagem. Os setes passavam a ter 15 pontos. E, alô, Paulo Maria, meu professor na escola, ele chegou no dia da mudança e falou que agora... Vai a 25. Não, teve uma história, não sei se você lembra disso, que agora podia empatar o vôlei. Que ia ter tempo. Não me recordo. Ia ter tempo, podia empatar. Nunca pegou isso daí? Você falou merda pra cacete, ô Paulo Maria. Como é que vai empatar vôlei? Mas enfim, eu lembro que foi um choque o negócio dos 25 pontos. Mas tá aí, mudou o esporte. Na relação de forças do mundo, um time despontava muito forte e era a Rússia, que venceu Cuba na fase de grupos, na qual Cuba e Rússia bateram Itália, Peru, Coreia e Alemanha. Quartas de final, Cuba fez 3-0 na Croácia e o Capeta... Como é que é? Isso que você escreveu? O Capeta outra vez deixou Brasil e Cuba na semifinal. O Demo, o Capeta, o Coisa Ruim, o Capiroto, muito o Sujeira. Louco, né? Que não jogaram uma final, só de pan. Veio a semifinal, de novo Brasil e Cuba. E que freguesia, nova vitória cubana, 3-2 de virada. O Brasil ganhou o primeiro set, Cuba ganhou o segundo, o Brasil ganhou o terceiro. E aí Cuba fez 25-19, 15-9 e mais uma vez. Aí acho que já nem xingava mais na rede, só olhava, só dá aquela olhada assim, ó, nem vou aí. Só mais olhava. Uma vez deu Cuba. A gente vai ouvir o último ponto. Eu quero primeiro saber se no vôlei tem algum estudo que quem ganha o quarto set deve ganhar o quinto em 80% dos casos. Porque eu tenho já pra vem mim. Que vem, né? Vem trincando. E essa seleção de vôlei de 2000, o ponto do título que a gente vai ouvir da Mireia. Ô Leila, eu nunca gostei da Leila, sempre achei a Leila, Leila, não vou chamar de pipoqueira aqui, mas já chamei, né? Canhotinha, não sei o que, mas na hora do vamos ver, porra, senta o braço na bola, a Leila entregou de presente o último ponto que a Mireia transformou em ouro. Ataque a la gran final para Cuba. Ahí está Regla Torres, vamos a cumplir 12 minutos. Prepara Popao, ataca. La chiquita queda salvada. Esto se puede acabar. Yumilka Ruiz. Silva. Ataca ahora Leila. La colocó. Levanta Costa. Yumilka Ruiz y se acaba. Se acabó. Punto final. 15-9 ganó el equipo de Cuba. 15-9, 12 minutos. 3-2 triunfo de Cuba ante Brasil. Tá lá. A final, Cuba aí bate o Brasil e a final disputada na madrugada de Cuba, né? Um horário bom em Sydney, madrugada em Cuba. E foi uma loucura essa final. Foi o reencontro com a Rússia, só que era outra Rússia, né? Era uma Rússia tinindo, na ponta dos cascos, com uma geração maravilhosa nascendo. Elas dominariam, inclusive, o cenário mundial por algum tempo. Parecia... a final parecia terminada cedo demais, porque as russas venceram os dois primeiros sets. Se um set foi 27-25 e o outro 34-32,
Foi dureza. Ninguém gargalhou. Mas a seleção russa fez uma campanha de tranquilidade, chegou voando, mas depois desse 2-0, olha pro placar, tá 2-0 pra Rússia, e aí a seleção cubana tira a força. Sereia de vuelo. Sereia de vuelo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Que rock and roll. Que é isso, velho? Puta merda. Puta bicho. merda. Que sonzeira. É a terceira hoje, né? Pois é. Tá gravando. Estamos gravando aqui, várias, já né? tem tempo. Que coisa. Rússia ganhou o primeiro 27-25, ganhou o segundo 34-32, achou que o ouro estava na mão, mas aí veio 25-19, 25-18, 15-7 no tie-break. Cuba arranca, não se sabe de onde, a força para virar a partida e conquistar o tri olímpico, Paulo Júnior. Tri, hein? Aquela... Você lembra do Nikolai Karpov? Acho você que mandou não, aqui, né? O Nikolai Karpov, aquela seleção russa tinha um treinador, Nikolai Karpov. Ele era ridículo, né? Não sei se você lembra que ele dava umas broncas nas jogadoras. O cara meio grosseirão, né? Meio? Não sei, né? Sei lá, aquilo era tinha jogo que tinha que sair preso, ele fazia as jogadoras chorar, né? Num tempo técnico, sabe? Era um cara... Eu tinha real... Você trocaria um fight com ele? Não, assim, era surreal. O Nikolai Karpov era uma pessoa surreal, humilhava as atletas no meio do jogo, gritava na cara delas, fazia chorar. E tinha, aquela seleção russa tinha jogadoras que cá entre nós, né? Nenhum treinador precisava ficar nervoso. Sokolova, Gamova, essas duas nascendo pro vôlei. Sabe, a gente veria essas duas, por exemplo, em outras Olimpíadas. Era um timaço, uma seleção que inclusive pegaria o Brasil em duelos igualmente inesquecíveis, que um dia a gente conta aqui. Era uma geração espetacular, mas perdeu para uma Cuba realmente impressionante, que colocou a cereja no bolo de uma década maravilhosa. Vamos à audiozeira, Paulão? Ponto final. Regla Torres falando com o triolímpico quentinho no peito e o ponto contado por elas, é isso? É isso aí. Ponto final, Regla Torres e Amardense. Querem lograr uma super hazaña. Se escucha el silbatazo, viene el servicio. Combinación sobre la red. Viene el bloqueo. Recuperan las cubanas. Preparan el remate. Lo realizan, ya está adentro. Cuba se queda con la medalla de oro. ¡Qué reacción de las cubanas! Perdieron los dos primeros sets. Jamás se dieron por vencidas. E viniendo de atrás. Imagínese, não sei como explicar. Você chamou a responsabilidade no final do jogo. Sim, um pouco. Como defines este jogo? Foi um dos mais difíceis de tu carreira? Yo creo que estos dos últimos juegos fueron los más difíciles de mi carrera. Estos dos últimos juegos. Incluso más difícil que en Atlanta del 96. Mucho más difícil. Esto torna este momento más especial ainda. Sí. Imagínense, son 3 Olimpiadas. 3 Olimpiadas y ninguna Olimpiada se parece a la otra. Ya decirle, las personas recuerdan mucho el juego contra Rusia porque nosotros íbamos perdiendo 12. Los dos primeros sets habían sido muy desgastantes para los dos equipos, pero nosotros supimos remontar por aquella gran capacidad física que teníamos. Cuando llegamos al quinto set, ya las rusas estaban un poco cansadas ya y llego yo al saque. Y regresa la bola para el terreno nosotros, yo la tomo, le paso a Taimari Agüero y a aquel punto cuando Taimari le pasa a Regla que estaba sola ya, no te puedo explicar. Cada vez que hablo de eso me emociono muchísimo. Yo llegué a conocerlas a todas, hasta lo más íntimo, llegué a soñar con ellas, a llorar, a reírnos. No tengo palabra para describir todas las cosas que yo sentía cuando me desempeñaba como capitana de equipo. Ese equipo de las Morenas del Caribe, yo creo que
que debe estar en el corazón de todos los que les gusta, los que son aficionados al voleibol, también en el mundo entero. Que nos recuerden como las morenas del Caribe, aquellas grandes campeonas que fuimos. Esses vídeos de encontro de ex-atleta, tudo velho, um tá mais gordo, o outro tá sem joelho, sempre me tocam, sempre me emocionam. Esse é o tom do sentimento criado por uma geração única que parecia mesmo uma família e competia como guerreiras, muito valente, o time muito unido. As jogadoras que estiveram nas 3 conquistas foram 8, o grupo realmente muito uniforme, né? Atravessaram gerações, é muita coisa, né? 2/3. 8 jogando as 3 competições. A Regla Bel, a Lili Izquierdo, a Mireia Luiz, a Regla Torres, a Ana Fernandes, Idalmes Gato, Marlenes Costa e a Raiz Sofario. 8 das 12 foram tri. Parece mentira, mas o Brasil encontrou Cuba na disputa do bronze em 2004 e perdeu de novo. Tá louco. Cuba não ficou com o tetracampeonato olímpico, mas conseguiu ainda assim o bronze nesse jogo de Atenas. Antes, no Mundial de 2002, ficou no 5º lugar, ou seja, dava sinais de uma mudança de ciclo. Eugênio George, o técnico, morreu em 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. Ele chegou a ser o presidente da Federação Cubana de Vôlei. Regla Torres não chegou a aguentar os Jogos Olímpicos de 2004, seu joelho esquerdo pediu arrego. E a Mireia Luiz, no auge, chegou a saltar 3,36 metros. Ela tinha menos de 1,80, saltava 3,30. Pelo amor de Deus. Que coisa. Bem mais que o dobro de sua altura. Aliás, a altura dela, quando ela começou a jogar vôlei, aos 12 anos, era 1,48. Então, é mais que o dobro do que ela tinha aos 12 anos. A Mireia, inclusive, disse recentemente ao portal brasileiro UOL, Universo Online, para quem não sabe, esse Aliás, é o nome. Quem quiser, eu tô com CDs lá de acesso grátis ao servidor. UOL, provedor. Ela disse que adora a Suzana Vieira, que não procura, sempre assiste as novelas com a Suzana Vieira. A Branca. De Por Amor? De Por Amor. E é uma noveleira. No fim das contas, a Mireia Luiz é uma noveleira, ou seja, gente como a gente podia estar do lado de cada rede, hein, Mireia? Se bem que tem gente do lado de cada rede que não assiste novela brasileira, só assiste... Gringo! Seriados de tiras americanos que salvam o mundo. Esses Yankees. Esses Yankees. Oh, yeah, Trump. E a Mireia, aliás, ela jogou no Brasil, né? Ela quase jogou no Brasil. O BCN Osasco, em 1994, chegou a fechar com ela para ela vir jogar aqui, mas Cuba, pelas questões políticas que a gente conhece, não permitiu, não deu a licença de trabalho para ela. E vamos fechar com uma pataquada que só a televisão aberta brasileira, esse nosso patrimônio, essas concessões eternas, que inclusive eu não vou citar aqui, mas a gente tá vendo um programa aqui cujo design do chroma key é um negócio assustadoramente horroroso. Então, é mais ou menos nesse tom que a gente vai fechar hoje. Adriane Galisteu juntou Márcia Fu, Mireia Luiz e trouxe o Oscar Schmidt meio de Louro José ali, só pra ficar jogando os piripapo. Que noitaça, né? Que noitaça. Isso terminou na Alfama dos Marinheiros. A gente volta com o meu time de botão quando você menos esperar. E com todo respeito ao vôlei, não tem vôlei de botão, né? Não tem, não dá. Mas isso não impede que a nossa pesquisa e nossa vontade de contar as histórias chegasse até o vôlei. Valeu! Valeu! Boa noite, Fox. Tudo bem? Nossa amada Márcia Fu. Tudo bom, gente? Mamãezona, mamãe. Do meu lindo Gabriel. Tem o Robson Caetano também. Deus me deu de presente. Tudo bom, Márcia? Bem-vinda. Como é que você tá? Obrigada. Você tá calma? Tá tudo bem? Tá brava? Deixa eu ver o tamanho da mão. Deixa eu ver o tamanho da mão, é importante. Oscar, tudo bem? Tudo bem, gente? Daí também vocês? Tudo bom? Rodrigues, olha, eu fiquei sabendo que hoje tem uma visita aqui, fiquei sabendo bem aqui, mas eu não vou participar desse programa porque eu não sou falsa.
Já aviso pra todos os brasileiros que eu não sou falsa. Eu necessito. Já fiquei sabendo que Mireia tá aqui, necessito uma cubana, que dei nela pra ela deixar de ser boba, que ela me deu uma bolada em Atlanta, no final do jogo, e eu parti pra cima dela. E eu não perdoo, Mireia. Desculpa, Adriane, não perdoo, não. Nem por você, loura linda desse jeito. Será, Márcia, que você não perdoa? Eu acho que eu vou deixar você... Eu vou pensar. Eu quero resolver. É só se der ela uma pancada primeiro. Agora eu perdoo. Oi, Mira, como vai? Tudo bom?